Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar para agradecer a todos vocês que estão aqui ao vivo no nosso jornal, a todo mundo que está curtindo, está compartilhando e também está inscrito aqui neste canal. Eu peço bastante atenção de vocês, peço que vocês copiem e colem essa grande live, essa super live. Aí, a dona Elza Ribeiro chegando agora, a Maria da Penha, todo mundo, copia e cola nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, vai chamando a galera. Temos muitas informações para poder passar neste exato momento. Mais uma morte foi confirmada dentro da cadeia, mais algumas prisões foram emitidas aí. O ministro Alexandre de Moraes, o Luiz Inácio Lula da Silva viajou na data de hoje. A gente vai compartilhar tudo. O David já está aqui no Brasil, em contato aí com os nossos deputados, com os nossos senadores. A gente vai falar também sobre o Supremo Tribunal Federal, o julgamento que está acontecendo, começou agora, neste exato momento. Vamos para várias informações, mas a gente vai colocar os principais focos neste exato momento. Estamos com 162, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Pessoal, o Supremo Tribunal Federal tentou exaltar a liberdade da imprensa na web, mas o povo não perdoou. Bancada do PDT abandona o governo do Luiz Inácio Lula da Silva e fica ainda mais enfraquecido. Vítimas indefesas e vulneráveis ainda não entenderam o golpe que tomaram o governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Rei Charles III rompeu de vez com o filho, a confiança destruída. Eduardo respondeu à acusação de que teria mentido e faz desafio a jornalista militante. Mentirosos profissionais. Tudo junto e misturado. Operador de entidade envolvida na farra do INSS é sócio aí do Banco Digital. A farra do consignado, como um esquema bilionário, roubou a dignidade de milhões de aposentados. E autor do pedido da CPI do roubo do INSS fez marcação cerrada na data de hoje a Hugo Mota, que acenou positivamente. Para enrolar os velhinhos, o governo inventa o pente fino aí no INSS. Pessoal, agora, Senado sobre forte pressão, o STF julga o núcleo 4. Doutor, o que é isso? A primeira turma do Supremo Tribunal Federal iniciou agora o julgamento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, PGR, contra o chamado núcleo 4, composto por 7 pessoas acusadas de integrar uma suposta estrutura voltada à disseminação de informações falsas com o objetivo de legitimar o processo eleitoral no ano de 2022. Diferente dos núcleos 1 e 2, cujos membros, incluindo o Jair Messias Bolsonaro e figuras próximas, já foram transformadas em réus. Esse julgamento foca em indivíduos que supostamente teriam atuado nos bastidores digitais e em ações coordenadas da desinformação. E aí, de acordo, pessoal, com a denúncia, os investigados agiram de forma articulada para comprometer a confiança nas instituições e gerar instabilidade no cenário político. E a gente está falando do Ailton Gonçalves Moraes Barros, o Ângelo Martins, o Carlos César e também o Giancarlo Gomes, o Guilherme Marcos e o Marcelo Araújo e o Reginaldo Vieira aí. O ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma, destinou 3 sessões ao julgamento, 2 agora, na terça-feira, e a terceira prevista para quarta-feira também, pela manhã, sendo que amanhã também é a grande manifestação da direita aí. Pessoal, o julgamento está sob forte pressão, visto que o levante pela anistia vem crescendo e o representante do governo dos Estados Unidos, do Donald Trump, está no Brasil para acompanhar de perto as atitudes do ministro Alexandre de Moraes. Pessoal, estamos com 274, vai dando like, o Júlio chegando agora, vamos chegar a 300 pessoas ao vivo, copia e cola nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Eu vou passar aqui, pessoal, as informações que acabou de chegar aqui ao vivo para mim. Há 1 minuto atrás, eu vou compartilhar e vou passar para você aqui os vídeos que acabou de chegar. O presidente Trump declarou Lula impedido de estar no Brasil. Doutora, como assim? Acompanhe a legenda aqui. Se vocês não conseguirem acompanhar a legenda, eu vou fazer a tradução, pessoal. You call that leadership bullshit. Deixa eu voltar aqui. Olha só. What the hell is going on in Brazil? O que está acontecendo no Brasil? Lula
The guy steals, smiles, and people still e as clap for pessoas him. ainda It's aplaudem. unbelievable. Ele é inacreditável. Brazil has everything to be a O Brasil tem great tudo para country, ser but um it's grande stuck with a país, corrupt clown mas running está the com um show. palhaço You corrupto call no that governo. leadership bullshit. Você chama isso de The liderança? hell is going O on que in está Brazil? acontecendo no Brasil? Lula is a effing Lula é joke. uma piada. The guy O cara steals, rouba smiles, and people sorrisos still e as clap for him. pessoas ainda It's aplaudem. unbelievable. Ele é Brazil has inacreditável. everything O to be a Brasil tem great tudo country, para but ser it's um stuck grande with a país, corrupt mas clown está com um running the show. palhaço corrupto You call that no leadership comando. bullshit. Você chama The isso hell de liderança. O presidente Trump declarou na data de hoje. Pessoal, deixa eu colocar aqui para vocês, a gente vai compartilhar já também a situação aí do David aqui no Brasil. Estamos com 310, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. E também o Marcos Duval afirma, vai chegar em você, ministro Alexandre de Moraes. Vou compartilhar aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o presidente Trump, a fuga aí, pessoal. Deixa eu voltar aqui, Marcos Duval. Está chegando o seu dia. E sabe por que esse americano veio também para o Brasil? Para poder ver a questão do PCC? Porque o governo americano quer incluir o PCC como um grupo terrorista. E incluindo como grupo terrorista, os Estados Unidos têm, diante acordos internacionais, o direito de investigá-los, mesmo eles estando no Brasil. E aí, chegando no PCC, o governo americano investigando esse grupo, que vai ser considerado o grupo terrorista, vai chegar também em você, Alexandre. Está chegando o seu dia. Pessoal, vou parar aqui e a gente vai voltar. Estamos com 315, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. O Marcos Duval aí, do Espírito Santo. Pessoal, fraude do INSS, empréstimo consignado, pode chegar a mais de 150 bilhões de reais, caso tenha ocorrido em 2023, 2024 e 2025. O ministro Alexandre de Moraes explica como réus podem ser punidos por danos sem ter estado em Brasília no dia 8 de janeiro. Cada um com sua conduta acabou com a maior ou menor extensão, contribuindo para o resultado, e essa é a acusação. E também agora, a Suprema Corte dos Estados Unidos permite que o presidente Trump proíba transgêneros das Forças Armadas nos Estados Unidos. Contagem, entidade investigada por roubo no INSS, tem mais associados que Palmeiras, São Paulo e Corinthians somados. A gente vai colocar agora a fala do ministro Alexandre de Moraes ao vivo. Eu peço bastante atenção de vocês, peço que vocês curtam, que é o joinha aí, compartilha, copia e cola nos grupos do WhatsApp e vai se inscrevendo. Eu sei que vocês não gostam da voz dele, mas eu vou ter que colocar aqui ao vivo para todos vocês. A dona Rosana chegando agora, Ferreira, a Rita de Cássia, Farina da Silva, vamos que vamos. Deixa eu, peraí. Estava aqui, mas nós não podemos pegar a conduta específica e retirar do contexto. Não foi dito em algumas sustentações orais. Olha, ele nem estava, o acusado nem estava aqui no dia, então ele não pode ser acusado de dano ao patrimônio público. Uma única desinformação, isso acarretou a tentativa de golpe de Estado. Exatamente por isso, o direito penal, e aqui a denúncia expõe o artigo 29, concurso de agentes, permite que, ao denunciar, a Procuradoria-Geral da República exponha que cada um, com a sua conduta, segundo as imputações realizadas pela Procuradoria-Geral da República, cada um com sua conduta acabou, mesmo maior extensão à conduta, menor extensão, mas contribuindo para o resultado. É essa a acusação. A acusação é feita dentro de um contexto em que vários núcleos foram investigados pela Polícia Federal. A partir da investigação... Pessoal, vai dando like, vai compartilhando. Estamos com 276, vamos chegar a 300 pessoas ao vivo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a situação do Luiz Inácio Lula da Silva. Será que vai fugir? Será que ele, Janja, vai fugir do Brasil? A gente está de olho e está acompanhando todos os passos aí
do Luiz Inácio Lula da Silva. Mais um episódio de corrupção, mais um episódio de roubo aí no nosso Brasil. A gente está acompanhando também agora o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que está totalmente direcionado ao Jair Messias Bolsonaro. Vamos que vamos. A ação desses núcleos, a Procuradoria-Geral da República entendeu suficientes os indícios de autoria para que houvesse o oferecimento da denúncia. E sabemos todos, e aqui por isso que os indícios são realmente suficientes de autoria, sabemos todos que mesmo antes desses fatos, e isso foi o que justificou a abertura pelo então presidente Dias Toffoli, conhecido posteriormente pela imprensa e denominado inquérito das fake news, sabemos todos que houve a montagem do chamado gabinete de ódio, havia núcleo de produção de notícias fraudulentas, núcleo de divulgação de notícias fraudulentas, núcleo de financiamento de notícias fraudulentas e o núcleo... Pessoal, a gente vai parar aqui e vai compartilhar as outras informações que acabou de chegar. Pessoal, PF descobre nova fraude no INSS com uso de pessoas fictícias para roubar dinheiro. Criando idosos, uma nova operação também mirando fraudes no INSS de um grupo, uma família inclusive, criando idosos fictícios para ganhar benefício, ganhar dinheiro com os benefícios que os idosos têm direito. Um deles, por exemplo, é o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que alguns idosos e pessoas com deficiência têm direito a um salário mínimo. Nesse esquema, a PF aponta, então, que ele já ocorria há pelo menos 20 anos e esse grupo arrecadou, lucrou do dinheiro público, dinheiro da União, dinheiro de todos os contribuintes do Brasil, mais de 11 milhões de reais. E diz que com essa operação de hoje tem um bloqueio de 5 milhões que iriam para esse grupo, mas está sendo tudo agora desbaratado. Por isso que a PF está nas ruas, inclusive essa operação tem a participação do Ministério da Previdência Social, que o INSS está dentro desse ministério, e os agentes estão cumprindo 3 mandados de prisão preventiva e 8 mandados de busca e apreensão contra esse grupo, em Belo Horizonte, Contagem e Betim. Todos os mandados em Minas Gerais contra essa rede. A PF aponta, então, que esse grupo participa de associação criminosa e também um estelionato qualificado. O qualificado por conta dessa falsificação de documento que esses investigados criavam para se passar por idosos. 40 perfis falsos, pessoas falsas foram criadas para esse grupo ganhar dinheiro em cima dessa fraude que estava ocorrendo dentro do INSS. Uma fraude diferente da que a gente estava comentando, de descontos das mensalidades no contra-cheque. As pessoas estavam criando idosos falsos para, com base nesses idosos fictícios, ganhar dinheiro em cima disso com esses benefícios como o BPC. O nome da operação é chamada de egrégora. Por que disso? Fica até uma curiosidade. A PF diz que os crimes envolveram em uma única família. E egrégora é um conceito relacionado a um campo energético coletivo que representa a vontade de um grupo de pessoas. A mesma família praticando esses crimes, de acordo com a Polícia Federal, e ganhando mais de 11 milhões, criando ao menos 40 idosos. Tudo que está sendo apreendido nessas buscas e apreensões, claro, vão ajudar a PF a avançar ainda mais nessa investigação. Elisa? Pessoal, deixa eu parar e a gente vai voltar, tá? A gente vai colocar aqui a situação do Luiz Inácio Lula da Silva neste exato momento. Eu só peço bastante atenção de vocês. Eu falei isso logo no início e vou voltar a falar neste exato momento. Doutora Olivia, como assim? Eu peço que todos vocês já entrem daqui a pouco, ao sair da nossa live aqui ao vivo, ao sair dessa live, eu quero que vocês entrem no aplicativo do INSS e já baixe todo o extrato de pagamento de 2019 até 2025, porque o governo aí, ele é tão sujo, pessoal, que ele pode também colocar no sistema, entrar, na verdade, no sistema de vocês e dizer que não houve, né, que não houve nenhum tipo de falcatrua, nenhum tipo de roubo aí direcionado à aposentadoria de vocês. Então, a gente precisa
estar bem atento. Então, já entra após aqui, 5 minutinhos, fica aqui comigo que eu vou colocar aqui a respeito do Luiz Inácio Lula da Silva. Já entra no portal do INSS, meu INSS, coloca o CPF, coloca a senha, se não tem, liga para o 135, se não sabe, entra em contato comigo que eu ajudo vocês, já puxa esse extrato, já deixa guardado, porque todos vocês que estão aqui ao vivo, a grande maioria é de 65 anos ou mais, é de 60, é de 61, e foi roubado, teve esse desconto indevido e eu posso afirmar sobre isso, tá? E a questão do BPC, pessoal, é um benefício da Previdência para o idoso ou a idosa que nunca contribuiu na vida ou se contribuiu muito pouco e não teve aí 15 anos de contribuição, às vezes contribuiu 1 ano, 2, 3, 4, 5, não teve, mas tem 65 anos de idade, já pode dar entrada no BPC. Ah, a pessoa que tem doença, deficiência ou transtorno, independente da idade, aí quando a gente fala de doença, deficiência ou transtorno, independente da idade, tem direito ao benefício. Inclusive, devido aos meus atendimentos na clínica, os laudos feitos, os laudos entregues, a entrada pelo portal aí do INSS, não precisa colocar advogado, é super tranquilo fazer. Eu levantei mais de 300 mil em benefícios, que é o BPC, por doença, deficiência e transtorno, tá? Fica ligadinho aqui. Agora eu vou passar para vocês que estão aqui ao vivo, vai se inscrevendo, vai compartilhando e vai dando like. Pessoal, olha só. E, gente, imagens de um ataque covarde eu trago agora para vocês. Um cliente completamente descontrolado. Sabe o que ele vai fazer? Olha só, tá aqui no telão. Ele arremessa com toda a força uma lata de cerveja em cima da atendente e depois começa a trocar chutes e socos com pessoas que estavam ali do outro lado do balcão. Foi dentro de uma loja de conveniência. As câmeras de segurança registraram toda essa confusão. Novamente para vocês no momento exato, que ele entrega ali o material, ele arremessa a lata de cerveja contra ela, no rosto da atendente. Ele foi agredido depois por outras pessoas que estavam ali no local. Tudo aconteceu, gente, no finalzinho da madrugada, comecinho da manhã, lá perto de 5 horas, tá? Nas imagens a gente consegue ver a funcionária fazendo aquele procedimento de pagamento, né? Vai pagar no Pix, no cartão, enfim, e depois ela devolve R$50 em dinheiro a esse cliente. Em seguida, sem um motivo aparente, o homem pega a lata de cerveja, arremessa no rosto dessa mulher. Ele corre. Pessoal, e olha só, vamos lá. E o presidente Lula retoma a agenda internacional nesta semana, com a primeira parada em Moscou, na Rússia. Confira os detalhes com André Anelli. O primeiro compromisso do presidente Lula será em Moscou, na Rússia. A convite do presidente Vladimir Putin, Lula vai participar das celebrações dos 80 anos da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. É o feriado mais importante da Rússia, que ocorre no dia 9 de maio, com um grandioso desfile cívico-militar em Moscou. Ambos os presidentes também vão manter reunião bilateral durante a visita entre 8 e 10 de maio. A primeira-dama Janja chegou à capital russa 6 dias antes do presidente Lula. Segundo o Palácio do Planalto, ela cumpre agendas ligadas à promoção da cultura e educação e da Aliança Global contra a Fome e a Miséria. Após a viagem à Rússia, Lula e a comitiva seguem para a China, onde vão cumprir agendas nos dias 12 e 13 de maio. A visita de Lula ao país asiático vai ocorrer no contexto cúpula entre China e países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC. O encontro bilateral previsto entre Lula e Xi Jinping ocorre em meio ao acirramento da guerra comercial entre Estados Unidos e China, as duas maiores economias do planeta. Nessa mesma semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, passa pelos Estados Unidos, onde ele já desembarcou durante o final de semana. O objetivo é discutir o novo plano nacional para estimular investimentos em data centers, centros de dados no Brasil. Pessoal, a gente vai voltar agora. Estamos com 306 pessoas ao vivo. O Lucivaldo falou que deu like 900 e pouco. Eu peço a ajuda de vocês, dê o like aí, compartilha, né? Se inscreva no canal também. Muitos de vocês ainda não estão inscritos nesse canal. Se inscreva, ativa o sininho tem que ficar na cor preta. Pessoal, Israel vai para cima e destrói partes do aeroporto internacional do Leme.
aconteceu agora, há muitos minutinhos atrás. Vou só compartilhar com vocês aqui, para a gente poder fechar com essa informação. Olha só. Meu Deus, olha só, pessoal. Deus tem misericórdia. Destruiu totalmente, pessoal. Deus tem misericórdia. Fora o tanto de pessoas, né, pessoal, que deve morrer aí, tá? Destruição total do aeroporto. Meu Deus. Pessoal, eu vou falar aqui para vocês também, a última notificação, o Edmundo Gonçalves, o presidente da Venezuela, a gente sabe que o ditador Maduro continua lá, ele foi hospitalizado, tá? Mas a Corina entrou em contato, ele já saiu, está melhor aí o presidente da Venezuela. Eu quero pedir bastante atenção de vocês para dar o like, compartilhar, se inscrever. A gente vai fazer, Lucivaldo, a dona Ana Lúcia, o sorteio do nosso canal, porque o Júlio foi o ganhador, mas não aceitou e passou para outro, então a gente vai voltar aí para poder fazer, tá? Se inscreva, compartilha, dê o like, se torne membro, dê o superchat aí, valeu demais para poder ajudar aí a nossa transmissão no nosso canal. Graça e sabedoria, ficam todos com Deus, que Deus possa abençoar, e à noite a gente volta.